noite! Que alegria poder estar com vocês mais uma vez, celebrando o nome do nosso Senhor. É um prazer poder estar na sua casa, cultuando ao nosso Deus com você. Que você possa sentir a presença do nosso Senhor, que você possa se alegrar conosco. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E é isso que vamos cantar nesse momento, que a alegria do Senhor nos fortalece e nós vamos render graças ao nome do Senhor. Cante conosco, adore ao Senhor e sinta alegria em louvar ao Senhor conosco. Amém. O Senhor é a nossa alegria. Ele é a razão de estarmos aqui. O poder de Deus está à nossa disposição. O Senhor, Ele está disponível, Ele está pronto para nos auxiliar, para nos ajudar, Ele está ao nosso alcance. E você pode buscá-lo, porque Ele está pronto a te ouvir, Ele está pronto a te atender. A palavra do Senhor fala que o Senhor ressurgiu, a morte venceu.
e Ele pode nos dar a vitória. Ele quer nos abençoar, Ele quer nos dar a vitória. E você pode buscar e crer nesse Deus poderoso, que a morte venceu. E você pode vencer também buscando e crendo no poder desse nosso Deus poderoso. E vamos exaltar o nome do nosso Deus. Esse é o nosso Deus, um Deus que ressurgiu. A morte não conseguiu vencê-lo, a morte não conseguiu derrotá-lo.
e Ele está vivo e vivo por todo sempre, por toda a eternidade. É o Deus poderoso, é o nosso Deus, aquele que luta as nossas lutas e que vence as nossas batalhas. Que Deus nos ajude, nos abençoe a confiar nesse Deus todo-poderoso. Ele não é apenas um Deus poderoso, Ele é o Deus todo-poderoso. E nós glorificamos a Deus mais uma vez pela oportunidade que nós temos de cultuá-lo. E como vocês sabem, é campanha de missões nacionais. E o tema é Porque Ele me amou. Esse Deus poderoso é um Deus que nos amou e nos amou até o fim. Que você aproveite esse mês de campanha e que você possa orar em prol de campanha, de missões nacionais, e que Deus possa realmente fazer uma obra muito grande em nosso país. O nosso país, como eu tenho sempre falado, é um país maravilhoso, um país rico, mas um país também que sofre com muitas dificuldades. Mas que Deus possa transformar a nossa nação e que Deus possa transformar vidas através dessa campanha. Vamos orar. Senhor, nós glorificamos ao Teu nome, nós rendemos graças a Ti e somente a Ti. Tu és o nosso Deus todo-poderoso. Nós temos prazer em cantar a grandeza do Senhor, o poder e a majestade do Senhor. Que a cada dia o Senhor venha transformar o nosso coração, para que nós possamos confiar nesse Deus todo-poderoso, que luta as nossas lutas e vence as nossas batalhas. E Senhor, também como nós citamos que é mês de campanha de missões nacionais, que o Senhor, ó Deus, possa nos abençoar nesse mês, que tudo possa ocorrer segundo a Tua vontade, que almas possam render-se aos Teus pés e que todos possamos contribuir de alguma forma, seja orando, seja contribuindo, seja indo até os campos, e que o Senhor, ó Pai, possa fazer acordar em nós aquele desejo missionário que o Senhor já plantou em nosso coração, quando o Senhor Jesus disse para irmos a todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Nós Te louvamos e Te engrandecemos, no precioso nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Boa noite, amada igreja. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a você. Nós já cantamos, nós já oramos e nesse momento nós continuaremos cultuando a Deus por meio da leitura e pregação da palavra de Deus. Bom, nós estamos dando início a mais uma campanha de missões. Hoje pela manhã já falamos um pouco sobre isso. E o ensino condutor desse tempo será o amor. O tema principal será o amor. Portanto, teremos ricas oportunidades de aprender ainda mais sobre essa verdade bíblica. Hoje, em especial, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre a maneira intencional com que o amor de Deus é expresso em nossas vidas e, consequentemente, como podemos expressar essa intencionalidade em nossa forma de amar. Portanto, o título da nossa mensagem é A Intencionalidade do Amor de Deus. Bom, primeiramente é preciso entendermos que Deus, Ele é intencional na expressão do seu amor por nós. É daí que nós partiremos para a nossa reflexão. E é importante nós nos lembrarmos disso, pois podemos correr o risco de confundir que a expressão incondicional do amor de Deus, dirigida a nós, está em oposição à sua expressão intencional. Nós não podemos confundir incondicionalidade do amor de Deus com intencionalidade. Não é porque Deus ama de forma incondicional que Ele não ama de forma intencional. A Bíblia nos mostra que o propósito de Deus é nos tornar a imagem de Jesus Cristo. Tudo isso para a glória dele. Textos como Romanos 8, de 28 a 29, Efésios 1, de 4 a 6, nos dão um testemunho disso. Se Deus tem um propósito, uma vontade, as ações dele não são ao acaso, não são sem intenção. Portanto, quando ele ama, ele tem uma intenção ao fazer isso. O ponto de partida para esse amor de Deus é a própria essência dele. A Bíblia nos ensina lá em 1 João 4,16 que Deus é
amor. Deus não pode negar a si mesmo, a Bíblia também nos ensina isso. Sendo assim, quando Ele ama, a sua intenção é ser fiel a Ele mesmo, nos mostrando quem Ele é e como Ele age. O amor de Deus, intencionalmente, Ele mostra a sua fidelidade, mas também aponta para outras intenções, não apenas a fidelidade dele, mas se expande para outras intenções, intenções que colaboram para que sejamos cada vez mais semelhantes à imagem de Jesus Cristo. E hoje, eu gostaria de refletir com os irmãos acerca de alguma dessas maravilhosas intenções do amor de Deus. O objetivo é que, refletindo sobre esse amor intencional, nós compreendamos ainda mais quem é Deus e quem Ele espera e o que Ele espera de nós. Quem é Deus e o que Ele espera de nós. Então, para falarmos sobre esse tema, eu gostaria de ler o texto bíblico com os irmãos que se encontra no Evangelho de João, capítulo 15. Nós leremos dos versos 9 até o 15. João, capítulo 15, dos versos 9 até o versículo 15. Eu estou lendo na versão King James e a minha versão diz assim, os irmãos podem acompanhar aí também na sua Bíblia ou na projeção. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós, e para que a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, que algum homem entregar a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu tenho vos chamado amigos, porque todas as coisas que eu ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Vamos orar? Pai, a Tua palavra está diante de nós. Fale conosco, ilumina a nossa mente, ilumine o nosso caminhar. Não nos permita, Senhor, apenas ouvi-la, mas que possamos colocar em prática, Deus, para que assim estejamos cada vez mais firmados na rocha. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém? Bom, antes de nós entrarmos aqui nas temáticas desse texto, eu gostaria de trazer o contexto dele para que possamos refletir. Nós estamos aqui nesse texto nos últimos instantes de Jesus ao lado dos discípulos. No Evangelho de João, o apóstolo João dedica 5 capítulos para falar desses últimos tempos de Jesus, desses últimos instantes de Jesus ao lado dos seus discípulos. Então ele começa no capítulo 13 e vai até o capítulo 17. Bom, é o que nós chamamos de uma narrativa de despedida. E nesse intervalo de tempo, que dura apenas algumas horas, mas que João gasta esses 5 capítulos, Jesus ensina, dentre outras coisas, sobre o que é ser um servo. Ele mostra isso no capítulo 13. Ele promete a vinda do Espírito Santo. Ele fala isso no capítulo 14. Ele ora em favor dos seus discípulos. Ele fala isso no capítulo 17. E fala por várias vezes sobre o amor. E prestes então a se despedir, serviria de consolo e esperança para os discípulos saberem como o amor de Cristo por eles foi intencional. Nos dias de hoje, nós, enquanto aguardamos a vinda de Jesus, a sua volta, saber sobre esse amor é algo maravilhoso e confortante. Sendo assim, a intenção de hoje é fazer com que aprendamos mais sobre esse amor, refletindo sobre o seguinte: quais as intenções de Deus ao manifestar o seu amor? Como esse texto nos ensina sobre essas intenções de Deus? Bom, a primeira intenção que eu gostaria de destacar com os irmãos é que o amor tem a intenção de mostrar a graça de Deus. O amor tem a intenção de mostrar a graça de Deus. O nosso ponto de partida é o versículo 9. O texto diz: assim como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. O Pai, Ele ama com profundidade, com prazer. O amor do Pai é direcionado, aqui nesse caso, a um filho obediente, direcionado a Jesus. Este filho obediente gera prazer em Deus Pai. O próprio
o próprio Evangelho de Mateus nos dá testemunho disso, quando fala lá em Mateus 3,17, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Amar um filho obediente, no caso esse amor de Deus direcionado a Jesus, é algo que nos move. E até podemos pensar, é justo que seja assim mesmo, afinal ele é um filho obediente. Mas o que dizer de um filho que não é obediente? Perceba que Cristo mostra que, da mesma forma com que o Pai o amou, Cristo está nos amando. Ele também se doa em amor a nós. Nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, que nós não éramos nem filhos, nós nem éramos, e muito menos, obedientes. Nem filhos e nem obedientes. Efésios 2, de 1 a 3, vai descrever a nossa condição diante de Deus. Entretanto, Deus nos amou, entregando o seu único filho, obediente e santo, visando transformar inimigos em filhos santos e obedientes. Eu vou repetir. Deus nos amou entregando o seu único filho, obediente e santo, com a intenção de nos transformar em filhos santos e obedientes. Já parou para pensar nisso, meu irmão? Isso é graça. Quando Ele ama, Ele tem a intenção de nos mostrar que não é por nossos méritos, tampouco pelos nossos esforços, mas pela graça. O amor de Deus tem inicialmente, conforme colocamos aqui para essa mensagem, a intenção de demonstrar a graça dele. O amor de Deus revela a graça do próprio Deus dirigida a nós. Bom, o texto avança e nos faz ver outras intenções do amor de Deus, expressas pelo amor de Deus. O segundo ponto que eu queria refletir com os irmãos é que o amor tem a intenção de nos fazer permanecer em obediência. O amor tem a intenção de nos fazer permanecer em obediência. Vamos agora para o versículo 10. Quando Cristo diz, permanecei no meu amor, precisamos ler o que o texto diz no versículo 10. O texto diz, se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Permanecer no amor está ligado a guardar os mandamentos do Pai. Portanto, é evidência permanecermos no amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos. Eu demonstro que eu permaneço no amor de Deus quando eu obedeço aos mandamentos. O amor, ele é complementado por esse gesto de obediência. No próprio Evangelho de João, nós temos demonstração disso. Em João 14, 21, Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Meu irmão e minha irmã, quando Jesus se refere a obedecer aos mandamentos, ele diz respeito a todos os mandamentos. Muitas vezes nós julgamos que a obediência está mais ligada ao que fazemos de forma visível e perceptível aos olhos das pessoas. Contudo, a obediência começa dentro da nossa mente. Isso porque o desejo do pecado começa aqui também. Tiago vai nos dar testemunho disso. Então, tome muito cuidado com seus pensamentos. Nós devemos tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Eles são invisíveis, sim. Mas Jesus nos lembra que também pecamos através dos nossos pensamentos. E eu e você sabemos que com o tempo os pensamentos podem culminar em atitudes erradas. Os nossos pensamentos modificam as nossas ações. Deus intencionalmente deseja nos amar para que permaneçamos nele, para que permaneçamos obedientes a ele, porque ele nos criou. Portanto, ele não nos criou para que vivamos de uma maneira contrária ao seu propósito. Ele nos criou, ele sabe como devemos agir. Portanto, caminhar em obediência é o desejo de Deus, para que isso seja feito para a glória dele e para o nosso bem. A desobediência afasta de nós a alegria e paz que encontramos quando caminhamos ao lado do nosso Deus. Mas, acerca do permanecer no amor, há ainda mais algumas coisas que podemos refletir. Quando Deus nos convida a permanecermos no seu amor, isso desmonta aquela ideia de que Deus nos ama do jeito que somos e não se importa que fiquemos na condição que estamos. Essa palavra desmonta essa ideia de que Deus
Ele não se importa com a maneira com que estamos, com que permanecemos. O amor dele visa nos transformar. Pensando acerca da nossa atitude para com as pessoas, eu penso que é preciso sermos intencionais em nossas ações de amor. E, se for necessário, tornarmos explícito o motivo de nossas atitudes e falas. Nós devemos ser intencionais na nossa maneira de expressar o amor. Não podemos amar como se não tivéssemos uma intenção ao fazer aquilo. Eu quero ilustrar com um exemplo que tenho refletido acerca da minha própria vida e creio que também pode ser reflexo na vida de muitos outros irmãos. Um erro que corremos o sério risco de cometer é o de não anunciarmos o evangelho, as boas novas para as pessoas. As boas novas nos apontam para a vida. Logo, quem não vive como essa boa nova diz, ele está caminhando num caminho de morte. Mas não sou eu que estou falando isso. É a Bíblia que dá testemunho disso. João 3,36 vai dizer que aquele que crê tem a vida eterna, mas quem não crê não tem a vida eterna, e a ira de Deus permanece sobre ele. Se vejo alguém caminhando num caminho de morte, não deveria eu avisá-lo? Não deveria eu dizer, olha, esse caminho está errado, não vá por aí. Contudo, nós muitas vezes argumentamos, mas as pessoas não vão me ouvir. Elas vão rir de mim, elas não vão me dar credibilidade. E olha, meu irmão e minha irmã, pode ser que isso aconteça mesmo. As pessoas não nos ouçam e não nos deem credibilidade. Ainda que preguemos da maneira mais bela, com os melhores recursos, pode ser que as pessoas não nos ouçam. Mas não fomos chamados a convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo. João 16 vai nos falar que esse papel é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso. Cabe a nós testemunharmos. Somos intencionais em nossas falas, mas o poder do convencimento vem do Espírito Santo. Esse poder vem do Espírito Santo. Portanto, precisamos ser mais intencionais nas nossas falas. E isso deve refletir na nossa maneira de agir com o nosso próximo, nessa expressão do amor. Porque Deus nos ama para que permaneçamos no amor dele, obedientes a ele. Se temos visto um irmão que não tem caminhado conforme Deus deseja, devemos ser intencionais em amá-lo, para que esse irmão seja corrigido, esse irmão em amor possa retornar para o caminho que Deus deseja que ele siga, que nós sigamos. Devemos ser intencionais na nossa forma de amar. Qual outra intenção podemos encontrar no amor de Deus? O amor tem a intenção de tornar a nossa alegria plena, a nossa alegria completa. Agora nós estamos diante do versículo 11, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Jesus diz assim: estas coisas tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós e para que a vossa alegria seja completa. Vida cristã é feita em alegria. Nós temos desafios, nós podemos nos cansar, podemos até mesmo chorar, mas há uma alegria para além de tudo isso. E parece, meus irmãos, que com o tempo, e até mesmo com as tendências que o mundo muitas vezes nos traz, nós somos tentados a servir a Deus, mas não servir com alegria. Nós obedecemos, mas a alegria parece distante dessa relação, dessa atitude. O que nós podemos dizer acerca de alegria? Essa alegria que aqui Cristo diz. Primeiramente, é bom lembrar que ela é parte do fruto do Espírito. A palavra usada por Jesus aqui é hará. E essa mesma palavra é encontrada no fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria. Então, sendo um fruto do Espírito, é importante nós nos lembrarmos que é desejo de Deus que essa alegria faça parte do nosso caminhar. É bom também falar que ela representa a vontade de Deus para os discípulos. Veja o que Jesus fala, vamos nos atentar novamente. Estas coisas tenho dito para que minha alegria permaneça em vós e para que a vossa alegria seja completa. Perceba, meu irmão e minha irmã, Cristo não está dizendo, se possível, faça com alegria. Ele está falando que o que ele fez é para que aquilo que fizermos seja feito em alegria. O esforço, o sacrifício, o amor dele é para que nós vivamos em alegria. Se obediência é fazer o que Deus nos manda, então a alegria é um ato de obediência. Se obediência é fazer o que Deus nos manda, então a alegria é um ato de obediência. Mas Deus pede para que nos alegremos? Sim,
A Bíblia nos dá testemunho disso. Quero ler alguns textos para ilustrar isso para os irmãos. Deuteronômio 28, 47 a 48 diz: uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, ao seu Deus, na época da prosperidade, então em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Por não terem servido com alegria, Deus então ali corrige o povo. Salmo 32, 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos. Está no imperativo. É uma ordem para que possamos nos alegrar. Salmo 67, 4. Alegrem-se e exultem os povos. Filipenses 4, 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ser alegre é algo que Deus pede para que façamos. Portanto, o convite é para que sejamos alegres com quem Deus é, com suas promessas e com sua palavra. Sermos satisfeitos nele e não nas classificações desse mundo. Cristo se sacrificou por nós para que através desse amor tenhamos uma alegria completa. Deus manifesta o seu amor não para andarmos em tristeza que nos afasta dele. Se formos sentirmos tristeza, que seja aquela que nos leve ao arrependimento, conforme Paulo nos fala em 2 Coríntios. Mas não uma tristeza que nos faça tirar os olhos do nosso Deus. Qual outra intenção podemos encontrar no amor de Deus? O amor tem a intenção de nos levar a amar como Cristo nos amou. O amor tem a intenção de nos levar a amar como Cristo nos amou. Agora nós vamos para os versículos 12 e 15, de 12 a 15. O texto diz no versículo 12, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Este é o meu mandamento. João 15, versículo 12. Jesus estabelece uma sequência. É bom nós nos atentarmos a essa sequência que Jesus estabelece. Ele começa dizendo, assim como o Pai me amou, eu vos amei. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Então, Jesus é amado pelo Pai. Jesus ama os discípulos e os discípulos devem amar os outros discípulos e as pessoas que estão ao seu redor. No que consiste esse amor, meus irmãos? Aí nós precisamos ir para o versículo 13, já que ele nos dá essa resposta. O texto diz assim, ninguém tem maior amor do que este, de algum homem entregar a sua vida pelos seus amigos. Entregar a sua vida. Esse amor tem como característica a entrega total, a entrega por inteiro. Jesus está se referindo a essa entrega de vida como um todo, em atitude sacrificial. A palavra vida que aqui é usada é a mesma que encontramos em Lucas 9, 24, no texto que diz, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida, por minha causa, este a salvará. Salvar a vida não diz respeito apenas à alma, mas também ao corpo. Afinal, a Bíblia nos dá testemunho acerca da ressurreição do corpo. Portanto, se esse salvar a vida não diz respeito apenas à alma, mas ao corpo, a tudo que somos, esse amor, essa entrega de vida é por inteiro. Não é o simples pensar coisas bonitas sobre o amor, não é apenas mentalizar ou estudar várias formas de amar. É necessário expressar tudo isso. Precisamos tomar cuidado, já falamos sobre isso anteriormente, sobre o cuidado da assimilação apenas mental das ideias e não da incorporação delas em nossas atitudes. Não é o simples oferecer o nosso corpo. Talvez você possa pensar, mas oferecer ao corpo é uma coisa simples? Bom, simples não é, mas pode ser inútil. E quem fala isso é o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, versículo 3. Ele diz, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada valerá. Portanto, investir em vidas é algo que fazemos ao nos doar por inteiro. Não é fácil, mas é o que Deus nos pede, para que nos doemos por inteiro. O amor que recebemos de Deus tem a intenção de nos ensinar a amar outras pessoas da mesma maneira. Cristo nos amou se doando por inteiro. Nós devemos nos doar por inteiro às pessoas. Qual outra intenção podemos encontrar nesse amor de Deus? O amor tem a intenção de transformar a nossa condição. O amor tem a intenção de transformar a nossa condição. E aqui eu gostaria de desenvolver o que eu comecei a falar lá no início. O amor de Deus tem a intenção explícita de mudar nossa condição diante do Pai e diante do nosso próximo.
Perceba, Jesus diz, um homem entregar a sua vida pelos seus amigos, o versículo 13. Quem são esses a quem Cristo chama de amigos? Os irmãos já pararam para pensar, quem são esses amigos que Jesus aqui está fazendo menção? E aqui é importante nós retomarmos o contexto que foi falado inicialmente. Estamos no diálogo final entre Jesus e os seus discípulos. Esse diálogo compreende os capítulos 13 até o 17 do Evangelho de João. Por que é bom falar isso? Porque antes do capítulo 17, nós não temos que os discípulos abandonaram Jesus, que eles negaram Jesus e nem que traíram Jesus. A traição se torna efetiva agora no capítulo 18, quando Judas ali entrega Jesus. Esses que mais tarde negariam, esses que mais tarde abandonariam, esses que mais tarde trairiam, foram chamados de amigos. Esses Cristo chama de amigos. Por que Deus ele nos mostra que esse amor ele visa nos transformar? Porque a condição inicial não é uma condição boa, mas ele tem a intenção de nos amar para que o ser amado seja transformado. Nós não éramos amigos. Pelo contrário, andávamos como inimigos. Efésios 2 vai nos falar isso. Mas Deus, que é rico em graça, nos ama para assim transformar a nossa realidade. Amamos sem estabelecer condições. Isso é um amor incondicional. Mas esse amor ele visa transformar o ser amado. Isso é um amor intencional. Jesus, quando estava na cruz, não nos amou por ter sentido uma forte química por nós. Não foi algo assim, nossa, mas que seres humanos bonitos. Não foi por conta disso. Nós não éramos atraentes. Na verdade, nossa condição de pecadores, ela nos repele de Deus, nos afasta de Deus. O que ele fez foi se entregar visando nos tornar melhores do que éramos. Ele visava nos santificar. É o que a gente vê lá em Efésios 5, versículos 25 a 26. Aqui eu queria citar uma frase que o pastor Tim Keller cita no livro O Significado do Casamento. Ele diz assim, é por essa razão que amamos as outras pessoas, não para que sejam agradáveis, não para que sejam agradáveis, mas para se tornarem agradáveis e belas diante de Deus. Eu vou repetir. É por essa razão que amamos as outras pessoas, não por elas serem agradáveis inicialmente, mas para que se tornem agradáveis e belas diante de Deus. Essa visão para o futuro, essa visão da esperança. Se formos olhar inicialmente, nós não seríamos amados. Sabe aquela famosa frase que nós usamos? A primeira impressão é que fica. Imagine se fosse a primeira impressão que Deus teve de nós que ficasse diante dele. A primeira impressão que ele tem diante de nós são seres humanos pecadores. Mas ele ama, visando nos transformar. Em nossa igreja, em nossos casamentos, trabalho, família, ame, visando transformar para a glória de Deus, não para os seus próprios intentos. Porque nós podemos tentar transformar as pessoas, mas sem um amor. E perceba que Cristo, em nenhum momento, ao escolher nos amar, ele abre mão ao escolher nos ensinar, ele abre mão do amor. Para nos ensinar alguma coisa, Cristo não abre mão do amor. É assim que devemos nos comportar com as pessoas também que estão ao nosso redor. Qual outra intenção podemos encontrar no amor de Deus? E o último ponto que eu queria destacar com os irmãos é que o amor tem a intenção de nos envolver com a obra. O amor tem a intenção de nos envolver com a obra. Perceba no versículo 15 que Jesus diz que não somos servos, mas amigos. Nós não somos servos, mas amigos. E aí a gente pode talvez se esbarrar com algumas outros textos que a Bíblia nos traz, e assim a gente pode entrar talvez numa contradição. Porque a Bíblia diz que nós somos escravos. Romanos 6, 22 vai falar sobre isso. Tendo sido libertos do pecado e tendo vos tornado servos, escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e para a vida eterna. Mas eu não fui libertado para ser escravo? Como assim agora Jesus vem falar que eu não sou servo? Bom, a Bíblia sim, ela diz isso. Isso fica mais claro quando Jesus diz que aquele que quiser segui-lo deve negar a si mesmo. Um escravo é naturalmente conhecido como alguém que não vive em prol dos seus direitos. Ele vive nessa abnegação.
ele vive conforme a vontade do seu Senhor. É isso que o torna escravo, servo. A vontade que reina é a vontade do Senhor, não a vontade dele mesmo. E Paulo nos ajuda também a compreender isso quando ele fala lá em Gálatas 2:20, que nós estamos crucificados com Cristo. Já não somos nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. Né? No caso, Paulo fala, Cristo vive em mim. Contudo, a obediência que Cristo nos convida não é uma atitude cega, e nesse ponto entra o aspecto do amigo. Somos chamados também de irmãos, por exemplo. Se nós lermos a oração do Pai Nosso, Cristo nos inclui. Nós também somos chamados de irmãos. E aqui também nós somos chamados de amigos, pois temos acesso à vontade do Pai que é expressa na Bíblia. Nós podemos participar da obra conscientes daquilo que é a vontade de Deus. A vontade de Deus que Ele nos expressa aqui nas Escrituras. É sempre bom lembrar, meus irmãos, que a obra ela é de Deus. Portanto, quando nós colocamos à disposição de servir a Deus, a nossa postura deve ser sempre a de perguntar: Pai, o que o Senhor deseja que façamos? Deus restaura a nossa condição de antes inimigos, para agora amigos, para que não apenas amigos, mas sejamos coparticipantes da obra dele. Nós agora podemos fazer parte da obra. Essa é a intenção desse amor de Deus, nos tornar coparticipantes, pessoas que também podem estar ao lado, não alheios, não ignorantes. Portanto, devemos nos lembrar que esse amor também tem essa intencionalidade. Concluindo, meus irmãos, as últimas falas de Jesus com seus discípulos nos levam a refletir sobre a intencionalidade do amor de Deus, como já falado desde o início. Seu amor incondicional não é sem motivo. Esse amor, ele nos mostra a sua graça, é o primeiro ponto que destacamos. Ele tem a intenção de nos fazer permanecer em obediência. Esse amor tem a intenção de fazer com que a nossa alegria seja plena. Esse amor nos leva a amar como Cristo nos amou. Esse amor transforma a nossa condição. Esse amor nos envolve na obra divina. Que essa intenção seja também perceptível em nossas vidas. Amém? Gostaria de orar com os irmãos mais uma vez. Pai, obrigado por teu amor incondicional. Mas não nos deixe esquecer, Pai, que o teu amor ele é intencional, Pai. O Senhor deseja que assim vivamos. O Senhor deseja que também expressemos esse amor para com as pessoas. Senhor, não nos deixe amar como quem não visa transformar para o bem as pessoas. Nos ajude, Senhor. Nos ajude para que essa transformação ela tenha como embasamento a tua vontade, a tua palavra, Deus. Que todas as nossas ações, Deus, elas sejam pautadas nesse amor, Pai. Mas que, independente, Pai, se as pessoas vão mudar ou não, que tenhamos uma disposição incondicional. Trabalha isso em nossos corações, Pai, nós carecemos de Ti. Faz, Deus, esse aspecto do fruto do Espírito ser cada vez mais presente em nossas vidas. Faz, Deus, com que isso seja cada vez mais visível, Pai, e expressivo na vida das pessoas e nas nossas vidas também, Pai. Nos ajude como igreja, Deus, a incondicionalmente abrirmos os nossos braços, Deus, mas nos lembrarmos da intenção, Pai, de transformar para a Tua glória e para o nosso bem, Deus. Recebe a nossa oração e nos ajude, Deus, a caminharmos, Pai, juntamente, Deus, no Teu amor e conforme o Senhor deseja. Recebe essa oração, nós a fazemos em Cristo Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Tenha uma ótima semana, uma semana onde o amor de Deus possa ser visível na sua vida, na vida da sua família, onde quer que você esteja. Boa noite, que Deus os abençoe.